o poder do despertar e se empoderar. Olá, eu sou a Eva de Jesus. Hoje eu quero falar com você que talvez ainda não parou para pensar na importância de escrever novas histórias. Histórias que não sejam repetições da dor, do medo ou da escassez, mas histórias alinhadas com quem você é e com o futuro que você deseja viver. Estamos vivendo o mês de janeiro branco, o mês da escuta e da transformação. E quando eu falo de escuta, não é apenas ouvir o outro, é principalmente ouvir a si mesmo. Ouvir o que o seu coração está tentando dizer há tanto tempo. O início de um novo ano é mais do que a virada de calendário. É um convite ao recomeço. Janeiro é o mês branco. O branco representa uma folha em branco, um espaço limpo, uma oportunidade de escrever algo novo. É um tempo de silêncio que fortalece, de escuta interna, de alinhamento entre coração, mente e alma. Porque quando você não se escuta, você vive no automático. Repete padrões, aceita menos do que merece, carrega culpas que não são suas. E o despertar começa exatamente aqui, quando você percebe que não precisa mais viver no modo de sobrevivência. Isso é o momento de posicionamento espiritual e pessoal, de decidir quem você será nesse novo ciclo. Não dá para viver um ano novo com a mesma mentalidade velha. Não dá para desejar prosperidade sem alinhar pensamentos, emoções e atitude. O despertar acontece quando você entende que ninguém virá te salvar. E aqui quero deixar uma frase de poder, inspirada em grandes pensadores do desenvolvimento humano. Eu decido o que vou construir. Eu estou vendo a realidade, mas eu creio que posso construir uma nova história. Porque não é negar o que você vê, é escolher não se limitar. Se você deseja viver um 2026 com mais energia, mais alegria e coragem para superar desafios, coragem para se posicionar, coragem para dizer não para o que te adoece, vamos celebrar cada vitória, porque vitória não é só chegar no topo, vitória é não desistir. Que este ciclo seja marcado pela decisão de seguir em frente, pela esperança que nos guia e pela fé em dias melhores. Nunca se esqueça, o futuro começa agora e ele é construído pelas suas escolhas, a escolha que você faz. Já vou deixando aqui um convite especial para você que deseja mudar de nível e entendeu que sozinha não dá. Participe do poder do despertar e se empoderar com propósito, no online e no presencial. Já me segue nas redes sociais, @EvaMentora. Você vai encontrar na bio do meu Instagram um link para meus cursos gratuitos no online e o link para comprar meus livros. Vou ficando por aqui, um grande abraço, beijo! Que Vida a Vida está de volta, mais uma semana debaixo da bênção e da proteção do Senhor. No programa da semana passada, eu recebi o pastor Wellington e eu deixei um desafio que nós convidaríamos o apóstolo Márcio da Vitória para estar aqui conosco. Olha só, o desafio foi aceito. Aqui está o pastor Márcio, veio compartilhar um pouco da sua trajetória ministerial, falar um pouco da sua vida. Olha, nós já conversamos aqui em off. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a cada testemunho, a cada pessoa que vem aqui no Que Vida a Vida, eu fico mais impressionado com a capacidade de transformação que Deus tem. É esse Deus que eu sirvo, esse Deus que você serve, é um Deus que é capaz de levantar o homem do monturo. Ele traz o homem de um estado de perdição
para um estado de honra. E assim Deus fez com a vida do pastor Márcio. Ele vai contar um pouco do seu testemunho. Se eu fosse você, ficava conectado com a gente, não desligava e nem mudava de canal. Fica ligado com a gente aí e você vai ver um testemunho relevante. Apóstolo Márcio da Vitória, que alegria te receber aqui, rapaz. É um prazer ter você ter aceito o convite através do pastor Wellington, que esteve aqui conosco semana passada, já falando um pouco do testemunho dele. E hoje eu tenho você aqui. Seja bem-vindo ao Que Vida Vida. Amém, pastor. Eu que agradeço, sou muito grato. É uma honra poder estar aqui nesse programa maravilhoso. Não poderia deixar de estar, né? Falar de testemunho, falar do que Deus fez é gratificante, né? E a gente que tem uma caminhada, eu digo uma caminhada histórica porque criou-se uma história em cima do que Deus fez. Dá um livro à sua vida, irmão. Um livro, é uma biografia, né? Então, assim, é gratificante falar da transformação de Deus na nossa vida, né? Amém. Só Ele é capaz de mudar o homem. Só ele. Não é verdade? Se o governo estadual, federal, municipal entendesse a importância e a relevância da igreja, eles olhariam com um olhar diferenciado para nós, sabe? A igreja tem um papel social importantíssimo, e sem considerar a questão espiritual. Casamentos são resgatados, homens que são livrados de abandonam droga, vida do crime, né? E o Márcio é um testemunho vivo disso. Quem é o Márcio da Vitória? Então, o Márcio da Vitória, hoje, é uma versão completamente diferente de 30 anos atrás. Isso na minha idade de adolescente, para alcançando aí dos meus 15 aos 20 anos de idade, eu tive uma experiência aí no mundo do crime, do tráfico de droga, tão novo. Eu era avião. Já tinha 15 anos de idade? 15 anos de idade, eu já estava já no vício, já era aviãozinho, né? E foi uma coisa muito bem rápida. Da mesma forma rápida que eu entrei, e da mesma forma rápida o Senhor me tirou. É interessante. Amém. Né? Então, assim, eu entrei como aviãozinho no tráfico, no bairro Santo André mesmo, onde eu moro, em São Pedro. O senhor conhece muito São Pedro muito ali? Aquela região. O bairro Santo André ali, que antigamente era São Pedro 1, São Pedro 2, São Pedro 3, 4, 5. Até o 5. Hoje depois tinha Resistência, Nova Palestina. Isso, hoje separou por comunidades, Santos Reis, Redenção, Nova Palestina, enfim. E eu cresci ali no bairro São Pedro 1. Mas quando deu uma idade de 13 anos, meu pai comprou um terreninho no Santo André, construiu um barraco de tábua e fomos morar lá. Logo depois que o São Pedro começou a ser aterrado, saímos da lama para a terra. Para o aterro. E moramos no barraquinho de tábua. Era um local de despejo de toda aquela mercadoria abandonada, estragada, era jogada ali. Totalmente. A gente dividia espaço. Aliás, teve um jornalista, se não me falha a memória, é o Milton de Almeida. Ele fez um documentário fantástico, sim. São Pedro, lugar de toda a pobreza. Toda a Isso repercutiu internacionalmente. Aí a Graça Andreata foi lá, fez um livro ainda que abrilhantou mais ainda isso aí, a história de São Pedro, e nós fazemos parte. Foi uma virada de chave, né? Totalmente. Eu, na época, servi a Polícia Militar e eu me lembro quando o Papa João Paulo II esteve lá. Eu estava lá. Eu estava lá trabalhando. Você era um daqueles meninos correndo lá. Eu, lá no meio eu era um dos fardados lá, dando segurança a vocês e ao Papa. Eu estava lá cantando Casinha de Periferia. Periferia, exatamente. A gente tem história, hein, irmão? Meu Deus do céu. Mas então, ali a gente crescemos naquilo ali, né? Hoje eu carrego um lema comigo. Eu moro na favela, mas não sou favelado. Amém. Eu moro na favela, mas não sou favelado. Na realidade, São Pedro hoje não é mais favela, né, irmão? Exatamente. Houve uma virada de chave naquela região. Porque a libertação veio de dentro. Amém. Tanto o bairro, a periferia hoje, ela foi liberta de ser favelada. Essa sensação de que pertence a um lugar de toda a pobreza. Hoje é o lugar de toda a riqueza. Amém. Hoje é o lugar de toda a riqueza. Nós profetizamos sobre aquele local. E pessoas que outrora não tinham condições de comprar uma bicicleta, hoje tem 2 carros na garagem. Amém. Tem a casa própria. Amém. O tanto que evoluiu. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Eu entendo que o governo teve importância, as pessoas de fato foram transformadas, mas eu atribuo a presença da igreja naquele local. Claro. Eu entendo que a igreja foi relevante para trazer essa virada de chave na vida das pessoas. Claro, com certeza. A igreja trouxe um desenvolvimento. E eu vou dizer uma coisa, tá? Sem demagogia alguma. Desde a igreja cristã como a igreja católica. A vinda do Papa, querendo ou não, ela trouxe uma evolução tamanha para dentro da região de São Pedro. Virou, porque despertou os governantes da época. A olhar para aquela região. A olhar para a região, despertou os governantes, despertou
os empresários que vieram de fora Nós temos quantas agências bancárias hoje lá? Hoje nós temos o Cicobi, temos o Banesp, temos a Lotérica. Sim, né? Caixa Econômica, né? Caixa Econômica. Nós tínhamos um pubzinho do Bradesco há muito tempo atrás, mas tirou. Vamos voltar com esse papo para lá. E vamos, tá perto, tá perto. Mas aí vamos voltar ao Márcio. Aí o Márcio viveu nessa vida da criminalidade no bairro onde ele nasceu, no bairro onde ele cresceu. Então, assim, as pessoas quando olhavam, falavam assim, esse menino do movimento é daqui. Isso. Né? Esse menino do movimento é daqui. Mas os meninos do movimento que eram de lá tinham uma relação diferenciada com os moradores de hoje, porque hoje os meninos do movimento já não são mais do bairro. Sim, sim. Concorda sim, comigo? Verdade. Então, assim, precisa de um olhar diferenciado. Né? Terceirizaram, na verdade. Sim. Antigamente, inclusive, eu não vou dizer respeito, mas a gente tinha um temor da comunidade. Sim. Na época, né? Porque a comunidade... Porque conhecia a tia, né? Tia A, tia B, tia C. Era o temor, não era o respeito, porque a comunidade, a população, eles não respeitam bandido, eles temem. Sim. E o temor que eles têm faz com que eles tratem com respeito de uma certa forma, de não integrar, de não entregar, de não envolver e, de uma certa forma, passar um panozinho ali para evitar. Porém, hoje a polícia tomou conta, graças a Deus. Hoje o bairro São Pedro está... a segurança pública acabou porque antigamente o tráfico era muito pesado. Na minha época, o tráfico mandava no São Pedro. Naturalmente que a gente entende que precisa de intervenções, sobretudo voltada para a questão do social, né? Social. Acho que precisa de resgate. É a prevenção, né? Precisa de resgate de urbanização, de limpeza, de posto de saúde, de boas escolas. Principalmente educação. Melhorou, né? Mas pode melhorar um pouquinho mais. Deve melhorar. E aí eu acabei envolvendo, né, no tráfico de droga aos 13, 15 anos e caí do aviãozinho, aí tomei posse de uma boca. Se tornou gerente da boca? Dono da boca. Dono. Eu passei a vender pedra e cocaína. Eu tive o direito de fornecer pedra e cocaína naquela boca que era na Rua da União. E com o tempo do tráfico eu fui caindo para o vício. Você chegou a ser usuário. Eu fui caindo para o vício. Aí é a derrocada. Mas foi o próprio Deus que permitiu. Amém. Sabe por quê? Porque se eu não caio para o vício, eu tinha feito coisas piores no tráfico, eu tinha ganhado muito mais dinheiro e talvez a soberba, né, aquela... Sim. De orgulho mesmo. De orgulho poder, mesmo. Tinha me soberbecido muito mais ainda e talvez eu já tinha descido a sepultura. Você perdeu alguns da sua idade nesse período aí? Eu digo de 100% dos meus amigos antigos, amigos entre aspas, 90% deles morreram. A sua família, ela tinha alguma conexão com fé lá na infância? Tinha. A minha mãe, católica, uma pessoa que... Eu nasci na igreja católica, cresci na igreja católica, fiz crisma, primeira comunhão, tanto que eu estava lá cantando pro Papa, casinha de periferia. Sim. Né? E meus tios, eu tenho um tio, Ailton, que ele sempre foi presbítero da Igreja Brasil para Cristo. Isso. E tinha meus primos que eram da Maranata. Então, a minha tia, a Zila, meu Deus, a irmã do Coque, ela sempre, Deus abençoe minha tia Zila da Márcio, Assembleia de Deus. A gente tem um texto aqui no Que Vida a Vida que a gente sempre repete. Você atribui essa questão de você com 15 para 16 anos ter entrado aí no movimento do tráfico, as más companhias, até porque tem um texto da Bíblia que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Você atribui a isso? Totalmente. O que você diria agora para um pai, para uma mãe que não tem tido um relacionamento de diálogo com o filho, que tem jogado pesado com o filho, mas não tem mantido uma relação de diálogo? O que você diria para eles agora? O relacionamento do pai, eu digo por experiência própria, porque eu vivi isso na pele lá atrás, quando eu era do tráfico, e recentemente eu também vivi isso. Porque eu tenho um filho que eu perdi ele dia 23 de março de 2022, há 3 anos atrás, exatamente por questão de influência de amizades. Seu filho não era envolvido com droga? Ele passou uma época envolvido no vício. Ele era usuário. Aí o que eles faziam? Eles colocavam ele na boca, porque ele era um menino que... Filho seu com quantos anos? Ele morreu com 20. Ele morreu em março e faria 21 anos em junho. Poucos meses para o aniversário dele de 21 anos. E nisso ele tinha saído. Ele saiu do tráfico, a gente conseguiu tirar ele, a gente batizou ele, levamos ele para o encontro de cura, face a face,
fizemos um trabalho de libertação, atendimento psicanalista, terapêutico, porque eu também sou terapeuta dessa área de adicção. Ok. E a gente conseguiu resgatá-lo. E aí ele estava caminhando, já tinha largado. No lugar errado, na hora errada. Amizades. As más companhias. Ele saiu do tráfico, saiu dessa vida, mas não largou as más influências de conversar, de estar ali, parar para conversar. E o mesmo menino que matou ele numa quinta-feira, no domingo que antecedeu a quinta, eu viajando em Pedro Canário, fui ministrar na Igreja Operando Deus junto com o apóstolo Daniel Rocha. Eu liguei para ele em casa, ele, pai, eu trouxe meu amigo para almoçar aqui em casa, mas ele só vai descansar depois, vai embora. Falei, cuidado, quem é esse amigo? Ele, não, tá tranquilo, pai. Aí quando eu fui saber na quinta-feira, o que matou ele era o amigo que ele deu comida no domingo. Meu Deus. O amigo. E esse rapaz foi preso? Foi preso. Foi preso. Os três. Foram 3. Foi preso. Seu filho tinha 20 anos de idade? 20 anos. Pegou ele pelas costas, jogando bola, chamou ele. Porque eles acusaram ele de estar levando informação para um primo dele que era de uma outra facção, sendo que nem celular ele tinha na época. E o Instagram dele, Facebook, ficava aberto, sempre ficou aberto no meu celular, porque ele com 20 anos eu monitorava ele. Sim. Ele sempre me deu essa liberdade. Então, assim, isso só reforça de que as más companhias corrompem os bons costumes. E eu sempre dizia isso para ele, até aconselho aos pais, sejam chatos, sejam enjoados, sejam pegajosos, mas não dê liberdade para os teus filhos criar essas amizades, má influência, porque elas incentivam sim. Você acha que a gente precisa ser... Acha não gosto muito dessa palavra achar, entende? Você entende que a gente precisa ser amigo dos nossos filhos antes que um traficante o adote? Com certeza. Com certeza. Como eu tentei ser. Inclusive, na época que ele morreu, eu e ele já estávamos conversando, programando para tirar o passaporte dele, né, para ele ir para os Estados Unidos, porque tem amigos meus lá, que ele ia tocar a vida dele lá, trabalhar, que era um menino cheio de sonho, ele já estava com o sonho de fazer a prova da Polícia Militar. Eu levei ele no torneio de tiro que teve aqui em Vila Velha, na época. Ele ficou maravilhado, ele falou, não, pai, eu quero voltar a estudar, terminar meu estudo, quero fazer a prova da polícia. Cheio de sonhos. Isso é um testemunho relevante para que a gente entenda de que a gente precisa, de fato, ser amigo dos nossos filhos antes que eles sejam adotados pelo tráfico. Estamos recebendo aqui essa semana, no Que Vê da Vida, o apóstolo Márcio da Vitória, que compartilhou um pouco da sua jornada, da sua experiência, nasceu, cresceu e viveu e vive na região da Grande São Pedro. E no segundo bloco ele vai trazer um pouco do testemunho da relevância que Deus tem dado a ele, dos projetos que ele tem estado envolvido nele, na perspectiva de resgatar jovens para que eles sejam libertos e não tenham um fim trágico, como infelizmente o filho dele teve um fim trágico. Então fica ligado com a gente aí, a gente volta rapidinho, daqui a pouco Que Vê da Vida volta com esse testemunho, onde foi essa virada de chave na vida do apóstolo Márcio, para que ele vivenciasse de fato essa transformação na sua vida e no seu ministério. Fique ligado com a gente. Que Vida a Vida está de volta. Essa semana nós estamos recebendo aqui o apóstolo Márcio da Vitória. Ele é pastor ali na região da Grande São Pedro, lidera alguns movimentos, os quais nós vamos citar agora, os movimentos que ele lidera, interessante, importante, e a gente quer jogar luz nisso, porque a gente entende da importância de que a gente esteja de fato envolvido, sobretudo nessa geração que nós estamos vivendo. É importante o trabalho voluntariado, né? As pessoas perderam a visão de que o voluntariado aponta para o serviço.
eu tenho declarado de que servir é melhor do que ser servido. Então ele vai compartilhar um pouco com a gente. Ele já compartilhou no primeiro bloco da sua experiência de envolvimento na sua adolescência, no mundo das drogas. Ele já compartilhou na virada de chave a maneira com que Deus resgatou e retirou ele de fato desse mundo das drogas, de um acontecimento trágico, né, que infelizmente ceifou a vida do seu próprio filho. Jogamos luz nessa questão da importância de nós olharmos para a família e de sermos amigos dos nossos filhos. Inclusive citei aqui da importância de que você seja amigo do teu filho antes que um traficante o adote. E deixamos para esse bloco para que ele compartilhasse um pouco com a gente dessa virada de chave ministerial e onde houve esse despertamento para que ele se envolvesse com os projetos, os quais ele vai citar e daqui a pouco eu vou citar. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu já vou citar aqui os projetos de que o apóstolo Márcio está envolvido. Ele é presidente do projeto Unilíderes, União de Lideranças Religiosas em São Pedro, Vitória. Ele é presidente do IPAC e diretor da comunidade terapêutica Ame Mais Um, em Cariacica. Ele vai falar um pouco, vai detalhar desses projetos. Mas antes de ouvir o apóstolo Márcio, nós vamos com a palavra da psicóloga Isabela. Olá, hoje no Viver a Vida Plenamente, nós vamos falar de como lidar com a ansiedade. Você já sentiu o seu coração acelerar? A sua mente não para de pensar e aquela sensação constante de preocupação, mesmo quando aparentemente está tudo bem? Isso é ansiedade. E hoje eu quero te falar de uma forma simples como lidar com a ansiedade no seu dia a dia. A ansiedade é o medo do que ainda não aconteceu, de algo futuro. E ela faz o corpo reagir, como se tivesse algo ruim acontecendo agora, mesmo que não tenha nada. Aquele momento que você acorda no meio da noite preocupado com alguma coisa que ainda nem veio acontecer, mas que você já está pensando que aquilo ali vai dar errado, que as coisas vão acontecer e seu coração já está acelerado. Você agora precisa saber que o problema é quando a ansiedade passa a ser constante e passa a atrapalhar a sua rotina, atrapalhar seu sono e suas escolhas. Por isso, lembra daquele exercício de respiração que eu ensinei sobre o medo? Ele vale aqui também na ansiedade. Quando você estiver no meio da noite ou em qualquer momento do seu dia com aquela palpitação, faz o exercício de respiração. Ele vai fazer o quê? A sua mente acalmar e vai controlar o seu corpo. Primeira coisa sempre nas emoções é acalmar o corpo e a mente. E a respiração é fundamental para isso. Tá? Segundo, você vai calmamente pensar: será que esse sinal de segurança que eu estou mandando para o meu cérebro, que eu estou trazendo para a mente no futuro, tem a ver com o meu agora? Será que essa preocupação que eu estou tendo, a própria palavra já fala, né? Preocupar, ocupar com antecedência, vai resolver alguma coisa agora? Faz sentido eu ficar agora ocupando a minha mente pensando sobre esse problema neste momento? E aí você muitas vezes vai chegar à conclusão de que agora no presente não existe necessidade de estar preocupando com essa situação do futuro. Que você pode agora no presente voltar a dormir e acalmar o seu corpo através do exercício de respiração. Ok? Segundo, observe onde você está e o que você está vendo, o que você está tocando. Tomar consciência do hoje, do agora, faz a gente também acalmar a nossa ansiedade. Toca em você, pega uma bolinha daquela de estresse, aperta. Assim, eu tô aqui agora, calma. Tô aqui, não preciso me preocupar com o futuro. Eu tenho um momento de agora para resolver isso. Né? Quando você começa a tomar consciência do agora, o futuro vai acalmar. A sua mente vai acalmar. Tá? Conectar com o agora. Questione sempre os pensamentos ansiosos.
que costumam vir de forma exageradas, né? Pergunta para ele, será que eu realmente preciso? Isso que o meu cérebro está me questionando é real? Eu tenho que realmente provar isso agora, nesse segundo? Eu tenho que fazer isso agora? Quando você começa a questionar esses pensamentos ansiosos, você vai, com a sua razão, perceber que não faz sentido, muitas vezes, esse pensamento. Ok? Isso ajuda a reduzir o medo excessivo e coloca você no controle. Um passo de cada vez. A ansiedade faz com que a gente queira resolver tudo junto. Então você vai aprender a criar em você um padrão de comportamento onde você vai fazer uma coisa de cada vez. O corpo se acalma quando você começa a mostrar, agora eu estou fazendo isso, depois eu vou fazer aquilo. Você começa a planejar as coisas. Pequenas ações que constroem segurança emocional. E você vai ver que a ansiedade, quando ela não é controlada, ela passa a ser cansativa, porque sua mente não para. Mas quando você coloca esse padrão de confiança, você começa a ver o quê? Você vai ter tempo para descansar. Você vai ter tempo para poder parar a sua mente. Sendo assim, se a ansiedade tem controlado seus pensamentos, suas decisões e sua vida, busca ajuda. Isso é extremamente importante. A terapia ajuda você a fortalecer o seu emocional e a desenvolver o equilíbrio e recuperar a qualidade da sua vida. Cuidar da sua vida e cuidar da sua saúde mental é um ato de amor próprio. Se esse vídeo fez sentido para você, me acompanhe para mais conteúdos. E se quiser iniciar um processo terapêutico, entre em contato. No nosso próximo vídeo, estaremos falando sobre a insegurança e de como lidar com ela. Até lá! Obrigado, Isabela. Pastor Márcio, apóstolo Márcio, fala um pouco para a gente, detalha desses projetos. Como é que nasceu esse negócio de liderar projetos? Qual é a sua motivação em liderar esses projetos? E o que é e o que representa esses projetos? Então, o primeiro projeto de vida aconteceu na minha vida foi em 2004, quando o Senhor me deu a IPAC, que é a Igreja Plena Apostólica de Cristo hoje. Igreja Plena Apostólica de Cristo. É Isso. Lá em São Pedro? Em São Pedro. São Pedro 1? Santo André. Ah, Santo André. Você é o pastor presidente lá? Sou pastor presidente hoje, estou pastor presidente legal. Nela desde a fundação em 2005, na verdade, né? E a gente vem caminhando, logo depois da IPAC, a gente começou no ano de 2000. Já tem outras igrejas para além de lá ou está só lá? Não, hoje só temos ela temos ainda, lá. Porque eu sempre me envolvi em projetos sociais. Entendi. Isso demanda muito tempo, demanda muita energia, desgastes emocionais, então você acaba se prendendo e acaba você não trabalhando na questão da multiplicação. Hoje, esse ano, que a gente está trabalhando para o ano que vem multiplicar em questão de congregações. Essa igreja, então, ela começa a partir de um chamado de Deus na sua vida para o pastoreio. Para o pastoreio, exatamente. Lá no bairro mesmo. E foi até um desafio para mim, porque eu novo, né, não tinha muita maturidade. Olha o que Deus faz, né? No lugar onde você teve um envolvimento com droga, Deus te coloca para pastorear. Exatamente. E é no mesmo bairro, uma rua atrás da rua que eu era dono da boca, hoje você é pastor. Somos pastores lá e pastoreamos a igreja lá. Amém. E aí a gente desenvolveu, depois de alguns anos, a gente desenvolvendo o trabalho. O nosso foco sempre foi a juventude, sempre foi os jovens. A gente sempre embalamos dentro desse desafio. Porque eu me lembro que quando eu estava numa noite, eu estava com 100 gramas de cocaína, 25 gramas de pedra, eu estava com 4 armas dentro de casa, uma bolsa cheia de munição. E eu estava usando droga naquela noite. E eu estava numa opressão que eu falei com Deus, Senhor, se verdadeiramente o Senhor tem algo na minha vida, me liberta disso, me tira disso. Era um lugar onde você estava, mas o seu coração não queria estar ali. Exatamente, eu não quero. E eu estava caindo para o vício da pedra, do tráfico eu estava caindo para o vício. Meu Deus. E eu senti que eu estava sendo destruído. E eu falei, se tu tens algo na minha vida, me liberta disso. Mas você já estava no fundo do poço, né? Já estava indo para o fundo do poço, só não fui ainda no fundo do poço porque
O Senhor te resgatou. Deus me resgatou. Assim, foi incrível o que Deus fez. Eu orei dentro do quarto, né, e chorei, e naquela noite eu fui renovado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que as pessoas tentem jogar pedras em ministérios como o teu, eu sou uma pessoa que incentivo. Sim. Sabe, por mais críticas que você receba, né, se isso serve de um incentivo, você tem em mim, alguém que sou pastor há 35 anos, uma palavra de incentivo. Não desista. Amém, pastor. Obrigado. Prossiga. Amém. Sabe, porque assim, eu acredito muito no desafio que vocês enfrentam. Sabe, você pode ser olhado dentro de uma visão crítica de algumas pessoas que talvez tenham uma condição intelectual ou teológica muito maior do que a tua, mas a experiência que você traz de vida e a capacidade que você tem de entrar no lugar onde de fato você já esteve e de conhecer a moeda dos dois lados, te dá coragem e te dá autoridade para falar do nome do Senhor. Amém. Amém? Então Amém. não desista não, meu irmão. Não. E interessante, pastor, que nesse dia eu falei com Deus, Senhor, me tira. Olha o que eu fiz com Deus. Se o Senhor realmente tem algo na minha vida, me arranca disso. Me tira do tráfico, me tira de tudo. Se o Senhor fizer isso, eu vou viver para te servir e vou te servir para te adorar. E outra, enquanto eu viver, eu me arrepio todo. Amém. Enquanto eu viver, eu vou dar minha vida para salvar a vida daqueles que estão vivendo o que eu estou vivendo hoje. Amém. Amém. As lágrimas desceram na hora, eu fui renovado, minha língua embolou, comecei a falar em línguas estranhas. Amém. Na hora, eu peguei tudo que eu tinha, levei lá na boca, devolvi tudo. Eu falei, vocês se viram que a partir de hoje eu não quero saber mais disso. Amém. Amém. E isso já vai para 30 anos. Amém. 30 anos. E aí o que acontece? Com 2 anos, eu na caminhada, com 2 anos, o Senhor criou uma situação e eu estava pastoreando a igreja. Amém. E o nosso foco sempre foi boca de fumo, bailes funk. Eu saía daqui para fazer evangelismo no Rio de Janeiro, nos bailes do Borel. Nós fizemos um trabalho, hoje mesmo eu estava com... Resgatando os improváveis, né? Nós fizemos um trabalho de pacificação, antes da pacificação da Rocinha no Rio de Janeiro, fizemos um evangelismo lá, onde Deus nos usou para falar com o NEM, que é o dono do morro. Sim. Eu até chorei essa semana quando eu vi lá o acontecido no Complexo do Alemão, quase 130 pessoas mortas. Eu chorei, óbvio, pela situação ali, e também porque eu lembrei, embora os homens hoje não vão falar sobre isso, mas a gente que estava lá, a gente sabe. A gente fez um trabalho de conscientização 15 dias antes da pacificação na Rocinha. A gente fez evangelismo na Rocinha. Amém. Eu mais uma equipe que a gente levou, nós pregamos para o NEM, aqueles monte de homens armados com fuzil botando no chão, e Deus nos deu autoridade para falar com ele. Não revidem, se entregam, pois se revidarem, vocês vão descer a sepultura. Não revidem. A palavra foi dada, né? Foi dada. E uma semana depois ele fez uma reunião, mandou todo mundo embora do morro. Ninguém revide, ninguém dê tiro, ninguém faça nada. A ordem do NEM foi essa. E realmente ninguém revidou. Teve menos... Ninguém morreu. Foi menos trágico do que foi lá nem o tiro foi Penha, dado, né? nem o tiro foi dado. Nem por traficante, nem por polícia. Ótimo. E aí vem essa união de lideranças religiosas em São Pedro, Vitória e Espírito Santo. Qual é a motivação e o projeto para essa união de líderes religiosos? Exatamente, a motivação é exatamente sobre isso. É baseado dentro desse papel de evangelização, esse papel de multiplicação das igrejas, em questão de mentoria, em questão de dar cobertura, e suporte, porque a Unilíderes é um instituto, é uma associação, não é uma associação, é um instituto que veio para alavancar um trabalho de incentivo social, apoio administrativo, social, né? Apoio administrativo. Você tem nessa instituição, você tem suporte com advogado, para orientação jurídica? Exatamente, nós estamos formando hoje essas parcerias. Tá. Inclusive hoje nós temos um movimento comunitário do bairro São Pedro I que nós estamos atendendo lá e vamos iniciar o atendimento agora a partir dessa semana que vem, desses dias agora que vem. E a gente vai atender não só as igrejas, como também dar um atendimento à comunidade. Se tiver agora, por exemplo, um pastor de uma igreja num bairro de vulnerabilidade social, que está ali batalhando sozinho, mas ele não tem a sua igreja registrada, ele precisa de um suporte, como é que ele faz para conectar com você? Aí ele entra em contato com a gente, a nossa administração,
a gente vai ajudar juridicamente. A gente podia fazer o seguinte, deixar o seu @, do Instagram. Claro. Provavelmente você tem um Instagram. Sim. E aí as pessoas fazem essa conexão contigo para buscar esse apoio, esse suporte teu. Sim, Depois você vai deixar, nós vamos pedir Não, vamos sim, o pessoal para editar e deixar aí o seu @. Aí. Sim, vamos deixar @, telefone, quem quiser entrar em contato, a gente está aí para dar o suporte. E esse projeto de recuperação de pessoas... E o projeto de recuperação, que é o nosso instituto terapêutico, que é o AME Mais Um, ele nasceu também em plena pandemia, né? Logo da pandemia a gente abriu esse projeto nos fundos da igreja, no bairro São Pedro, mas foi uma coisa que que eu lembrei do que eu falei com Deus lá atrás. Enquanto eu estivesse vivo, eu daria a minha vida para... E como eu resgatava muita gente, levava para outros projetos, levava para outros casos de recuperação, mas eu não conseguia dar assistência. Falei, vou dar assistência aqui agora. E levava nos fundos da igreja e cuidava, mas sem intenção de abrir algo abrangente, né? E acabou o negócio sendo bem do micro para o macro. Tomou uma proporção maior do que você imaginava. Aí, inclusive, foi onde eu consegui, dentro desse trabalho, resgatar o meu filho quando ele começou a se envolver nas drogas. Foi através desse trabalho que a gente resgatou ele. E ele me ajudava no projeto, entende? Ele me ajudava. E aí, tanto que depois da morte dele, acho que 2 semanas depois, a gente mudou e arrumamos uma chácara, saímos do bairro e fomos para um lugar na área rural, onde está até hoje. Muito bom. Apóstolo, acho que a gente vai ter que te trazer aqui para falar um pouco mais sobre esses projetos, hein? Fica à vontade. Vamos marcar outra data para você voltar aqui, a gente falar um pouco mais. Quem sabe trazer algum desses recuperandos ou já recuperados para dar um testemunho. Dois diretores do projeto foram alunos recuperados lá no projeto. Boa, vamos combinar para você trazer eles aqui para dar um testemunho. Sim. Nós recebemos aqui hoje o apóstolo Márcio da Vitória, que é pastor-presidente ali da IPAC, Igreja Pentecostal. Igreja Plena Apostólica de Cristo. É presidente do projeto Unilíderes, União de Lideranças Religiosas em São Pedro. É diretor da comunidade terapêutica AME Mais Um em Cariacica e, sobretudo, servo de Deus. Glória. Uma alegria te receber aqui. Fica à vontade para despedir dos nossos telespectadores. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, telespectadores, desse programa maravilhoso. Que a graça do Senhor Jesus derrame sobre a vida lá, a casa de vocês, cada dia mais. E olha, um conselho, você que é pai, você que é mãe, tá? Seja amigo do seu filho, cuide do seu filho, abracem ele, ensine ele, seja duro, antes que o tráfico seja. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo e beijo no coração de todos vocês. Amém. Que Vida a Vida volta semana que vem. Fica ligado com a gente aí.